Bom dia a todos. Estamos de volta aqui em estúdio para a correção da nossa atividade, aqui com o professor Leonardo Rocha. Bom dia, pessoal. Solicito que vocês aí enviem as respostas e principalmente das questões interativas para que a gente possa ter aí comparar a realidade das escolas, a gente poder socializar, né, as experiências, tanto negativas quanto positivas, dessa gestão democrática que a gente está propondo, esse novo modelo de gestão que a própria LDB está solicitando. Então, a gente solicita mesmo a participação aí, que os tutores enviem as respostas dos alunos, que eu sei que os cursistas têm muitas experiências aí para compartilhar. Então, agora vamos aí para a primeira pergunta. Então, marque a alternativa que preenche corretamente a afirmativa. Então, a gente tem uma afirmativa que refere-se à gestão democrática no sentido amplo, a gente tem umas palavras-chave. A questão 1. A gestão democrática no sentido amplo pode ser entendida como o espaço de. Então, a gente, de acordo com nossas aulas, a gente viu que é um espaço de participação, de descentralização do poder e exercício da cidadania. Então, a gente vai marcar aqui a questão B, que preenche corretamente. Então, se a gente está falando aqui de tirar essa consciência de que o poder está na mão do diretor, todo o poder está centralizado na mão de uma só pessoa, a gente está falando de descentralização do poder. A gente está falando em participação de todos os atores que fazem parte desse enorme processo aí de ensino-aprendizagem que ocorre dentro da escola. Então, não pode ficar só na mão de uma pessoa. Então, a questão B, quem preencheu corretamente, a gente fez uma mistura aí de palavras que podiam encaixar, mas colocamos algumas que não realmente fugiam do que a gente está aqui propondo. Então, na questão 2, que é interativa, que eu peço aí, que eu vou ler, eu vou perguntar aqui para o professor Leonardo, se já tem aí... Nós temos uma contribuição aqui, professora. Então, eu vou ler primeiro a questão para que a gente possa aí ter a opinião dos polos. A questão 2. Em sua opinião, como deve ser, vamos marcar aqui, como deve ser o papel dos conselhos escolares? Então, você vai relatar como é a atuação desse órgão em sua escola. Como é que deve ser e como está sendo na sua escola. Professor Leonardo, qual a contribuição aí para a gente? Então, professora Andréia, nós temos aqui do Polo Centro, a tutora Ana Paula acabou de mandar para a gente aqui, alguns minutos atrás, uma contribuição da aluna Aparecida. Ela diz o seguinte, questão de número 2, o desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação no trabalho. Essa é a resposta que ela postou, né? Certo. Por hora, de contribuição referente à questão de número 2, é somente essa. Eu peço que as pessoas contribuam da seguinte forma. A gente tem um conselho escolar dentro da escola, a antiga APP, que por lei ele deve funcionar, né, de forma atuante. Então, é através dos conselhos que a gente vai realizar a nossa eleição para diretores de escola. Então, toda escola tem que ter um conselho de acordo com a lei. Mas ele funciona ou não funciona? E se funciona, como socializa as experiências boas, como ele começou a funcionar, como são os membros, como eles atuam, como eles chamam a comunidade, como eles chamam a participação. E se eles não funcionam, por que não funcionam? Você já foi chamado para uma reunião de conselho, você já participou aí de uma decisão importante, tanto para aquisição de material, quanto para a realização de algum evento, tanto para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, como para a tomada de alguma decisão em relação a algum funcionário, algum aluno. Você já foi chamado? Como é que o conselho se comunica com os demais atores desse processo dentro da escola, com a comunidade, com você, com os demais funcionários? Então, é essa participação que a gente pede de vocês, como está no momento a atuação dos conselhos, que é fundamental. Mais contribuição? Deixa eu te passar uma situação, professora André. Eu tô com a tutora Elzimar aqui, a tutora Ivaneide, de Alta Floresta e de Ouro Preto, que estão alegando que a atividade recebida não condiz com o que está sendo corrigido hoje. Não condiz? No polo, Então, gente, a gente deve... Eu perguntei agora dos demais polos se acontece a mesma coisa com os demais polos, tá?
A Ana Paula também me disse que a atividade está diferente. Nova Mamoré também. Eu não sei. Então a gente vai, vamos fazer o seguinte, a gente tem que, o que é ao vivo a gente tem que improvisar, de acordo com o que o que a gente tem aqui. Vocês podem contribuir, vocês têm aí em mente a experiência que vocês têm, vocês podem contribuir com essas determinadas respostas para que a gente possa socializar. A gente está falando de conselhos escolares, a gente está falando de participação, a gente está falando aqui de uma escola democrática, né? Toda a nossa disciplina trata desses assuntos, desses pontos fundamentais. Vocês podem mandar as respostas, a gente socializa, aqui a gente faz até um debate, até tudo que às vezes não é combinado sai até mais caloroso, sai, né, professor Leonardo, sai mais assim animado. Então a gente vai falar de acordo com o que vocês têm em mente, não está preparado, mas a gente está, o que está no nosso coração, o que a gente viveu. Então a gente pode aí, pode mandar as respostas. Mas vamos aqui para a questão 3. Relate os pontos positivos e negativos do atual processo de eleição para diretores em nosso estado. Nós estamos aí num processo de eleição, um processo aí de campanha para a eleição de diretores do nosso estado. Como é que está sendo esse processo na sua escola? Como está ocorrendo? O conselho já se reuniu para determinar as diretrizes, como tem que ser o processo, né, como vai acontecer, quais são as chapas. Você já participou dessa reunião, você já deu a sua contribuição, você já analisou o perfil de cada candidato, né? Nós estamos dentro de um processo de eleição menor dentro da escola, também dentro de um amplo processo de eleição também dentro do nosso país, né, professor Leonardo? Então isso aí tudo casa com a democracia. Nós estamos num país democrático. Então, a gente vai trazendo para dentro da escola o que está acontecendo no país. E é importantíssimo que a gente se mantenha cidadão, não só fora, mas também dentro. A gente não pode ser um cidadão atuante, cidadão participativo, analisar os candidatos. E na nossa escola a gente deixar para lá, não, isso é uma briga deles lá, eu vou querer continuar meu trabalhinho aqui e não participar. A gente não pode separar as coisas, nós somos um só, nós somos profissionais, somos cidadãos. Temos que unir, no bom sentido, as duas partes e fazer uma pessoa que contribua não só no seu trabalho, mas também no país como um todo. Temos alguma contribuição? Não, ainda não. Então, gente, é importante que a gente, quando vocês tiverem assim, algum tipo de problema, a gente tenta resolver aqui, né, professor Léo? Porque a gente não, pode acontecer esse tipo de problema, a gente pode ter algum problema de atividade que não está condizendo, mas a gente tem que... Mas vocês podem trazer ainda as respostas. A gente está aqui falando de, como eu já falei, de conselhos, de participação, de gestão democrática. E é importante essas duas perguntas, porque a gente não sabe como está se processando nas demais escolas. A gente tem aí uma visão limitada à nossa escola. Então, às vezes, o conselho não tem uma atuação como deveria ser, de acordo com nossos estudos, e isso vem prejudicando muito a democracia dentro da escola, isso vem prejudicando muito a participação da comunidade, isso vem prejudicando a aquisição das escolas de recursos financeiros, isso vem prejudicando a comunicação, né, dos professores e alunos e direção. Então é importante que a gente tente melhorar essa atual gestão, essa atual participação dos funcionários. A gente não pode ficar aí no nosso casulo, na nossa zona de conforto, achando que a gente não tem contribuição a dar, que a gente não pode melhorar o que já está, qual o atual cenário. Então, é importante essa reflexão. Peço desculpas, né, essa confusão aí de atividades, mas a gente aí solicita ainda a participação. Professor Leonardo, você já participou de algum grêmio estudantil na sua época Não, professor André, escola? Com relação à participação nesses espaços, eu acho que nós sofremos aí um retrocesso no que diz respeito a grêmio estudantil. Eu acredito até que pela sobrecarga de trabalho dos funcionários de educação, porque no período em que eu estudei, por exemplo, nós tínhamos grêmio estudantil, coisa de... Eu acredito que quando eu avancei o ensino fundamental, já para entrar no ensino médio, já não tinha mais. Nós não discutimos mais a participação através do Grêmio Estudantil, até por causa daquele modelo que nós já conversamos em aulas anteriores aqui, de uma gestão que não era tão democrática. Então, né, foi se reduzindo a participação, em vez de ter sido ampliada essa participação. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente tinha realmente
essa composição dos grêmios, que também é um órgão que é um órgão democrático que favorece a participação dos alunos dentro da escola, né? Isso acontece no ensino médio, né? A gente deixa os conselhos, que é a antiga APP, para que os pais, né, dos alunos participem nas escolas de ensino fundamental, né, e as escolas de ensino médio podem ter, ocorrer os grêmios estudantis. Eu acredito até assim, que quando você trata, eu acho que uma das primeiras instituições que não o berço familiar, no qual um homem, uma mulher, um cidadão, né, um adolescente, ele vivencia essa vivência comunitária, ele vivencia essa participação social, é um grêmio estudantil. Só que a gente tem percebido, nós temos percebido essa dificuldade de trabalhar esses espaços dentro da escola, até por conta de algumas divergências com o modelo de gestão escolar, né? Porque às vezes o Grêmio ele cria uma certa estafa, uma dor de cabeça. Isso é um movimento, né, ele sai fora aquele controle que o diretor acredita que tem, né? Porque ele começa a questionar, né? Exatamente. Ele questiona as decisões, ele questiona o que é melhor para a comunidade escolar. Uma vez que a direção ela decide por uma coisa que às vezes não é a mesma que a comunidade acredita. Exatamente. Então o Grêmio ele tem um pouco de dificuldade de existir e de funcionar por falta de incentivo, porque querendo ou não, o Grêmio dentro de uma escola, ele só tem força e tem corpo se há um apoio de toda a classe de educadores dentro da escola, seja professor, seja, enfim, secretaria escolar, financeiro, todos têm que motivar. Existem muitas lideranças, né, que surgiram com o Grêmio Estudantil. Né? As pessoas se formaram como líderes, né? Aprenderam a liderar, a expor sua opinião, vindo do berço do Grêmio Estudantil. Né? Então, a gente é um órgão realmente muito engrandecedor dentro da escola. É claro que o gestor muitas vezes se vê ameaçado, né, por essa forma do Grêmio se colocar, né? Às vezes você tem outras opiniões, né? Então, às vezes, ele, como você falou, não está condizente com o que ele propõe, então é uma ameaça àquele sistema que ele está acostumado, centralizador. Mas é essa proposta que a gente está fazendo aqui, que você movimente a questão da participação dos demais funcionários. Infelizmente, nós temos hoje na escola reuniões em que só o diretor fala com decisões já pré-definidas, né, e não comunica às pessoas, não apenas faz uma ata e tem uma participação forjada, porque eu vou só assinar uma ata para legitimar aquilo que já está decidido. Exatamente, né? Eu só vou assinar uma ata para legitimar algo que já foi decidido, e o funcionário às vezes se vê ali calado, né? Às vezes com medo, acuado, achando que vai ser devolvido, achando que vai ter um relatório porque ele se colocou. E não é essa a proposta. A gente quer que a gente pare de achar que não temos participação, não temos poder, né? O poder está na mão de uma maioria. Se a maioria decide, né, que quer atuar, que quer estar junto da gestão, então essa maioria ela tem que se fortalecer. Mas só se fortalece à medida em que eu também entenda que nós temos vários mecanismos de participação. Uma delas é a eleição de gestores. Nós estamos aí dentro, no Estado, né, num processo de eleição de diretores. Se eu não escolher um perfil de pessoas que favoreçam essa participação, às vezes aquela pessoa que eu escolhi administra bem os recursos, mas não favorece a participação. Não é uma pessoa que gosta de intervenção com perfil democrático, né? Ela é defensora daquele perfil centralizador. Então a escolha é muito importante, porque aquela pessoa ali vai estar à frente da direção e vai favorecer esse processo. Então, a gente só vai poder mudar algo que a gente possa se colocar. Se a gente puder ficar ali caladinho, não vai ficar tudo na mesma forma. Não vai ajudar muito. Bom, gente, então, a gente teve esse pequeno problema. Peço novamente desculpas, né? A gente vai verificar o que aconteceu. A atividade que está aqui sendo apresentada não está condizente com o que vocês receberam, então isso prejudicou claro, a exposição aqui das respostas, né? Então as pessoas não estavam preparadas. Esperávamos que a gente pudéssemos ter aqui mais contribuições, mesmo não estando escritas, mas a gente pode ter aqui um comentário, alguma coisa, mas a gente não está recebendo, então a gente deixa o nosso abraço, o abraço do professor Leonardo, né, da atividade, e a gente agradece a participação mesmo assim, e qualquer
colocação, qualquer informação que não está aí condizendo com o que está programado, vocês informem para a gente poder tomar a providência. Mas deixa aí um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Até a próxima aula.